Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos receber um paroquiano lá da Vila União. Hoje nós vamos receber Jorge Costa. Tudo bem, Jorge? Como vai? Tudo bom. Tá, tudo ótimo, graças a Deus. Jorge, já há algum tempo eu queria trazer você aqui no Momento Católico. Sim. Né? Porque eu vejo que você tem várias facetas, né? Eu vejo você participando ali da Toca de Assis, fazendo os bolos, quando tem comemoração lá do Padre Marcos, Exatamente. de aniversário de sacerdócio, né? Exatamente. Aí fazia tempo que eu queria chamar você. Mas no último mês de maio, você teve uma participação ali na paróquia um pouco diferenciada em relação a recolher donativos para o pessoal do Rio Grande do Sul. Porque Exatamente. a gente está fazendo essa gravação aqui, né, que deve ir no início de julho, né? E no Rio Grande do Sul, no final de abril, começou a chover durante 10 dias e já lá pelo quarto dia estava tudo alagado, uma enchente muito grande, né? Inclusive Isso. até a capital Porto Alegre foi invadida, né? A gente fala assim, foi enchente, né? O aeroporto de lá ainda está fechado. Pois é. Aí, quer dizer, o Jorge, junto com o Padre Marcos, eles começaram a arrecadar alguns donativos para mandar lá para o Rio Grande do Sul. Olha, o Ceará, lá para o outro lado do país, né? De uma ponta a outra. Então, Jorge, como é que foi essa parte de organizar os donativos? Você viu que o Padre Marcos estava organizando? Ou foi você que já falou com o Padre Marcos para poder organizar esses donativos? Como é que foi, Jorge? Pronto, eu vou explicar exatamente como aconteceu, Tá certo. Eu entrei de férias dia 21 de maio. No segundo dia, eu meio que aproveitei ali meu primeiro dia de férias. Fui à praia, né, ler um livro e rezei bastante. E meio que naquela oração eu perguntei ao Senhor o que fazer nesses dias, né? Eu queria um propósito, na verdade, para minhas férias. Quando foi no dia seguinte, eu recebi uma mensagem à noite de uma amiga, de um vídeo de um padre chorando muito. Quando eu vejo aquele vídeo, para que vocês que estão acompanhando saibam quem é, o Padre Ezequiel, da paróquia Nossa Senhora Medianeira, na cidade de São Leopoldo, o bairro Vicentina. Então, lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, que foi uma das cidades que foram atingidas. Lá, 80% da cidade ficou debaixo d'água por 21 dias. E aí, quando eu vejo aquele vídeo do Padre Ezequiel chorando, aquilo me incomoda de uma tal forma que eu disse, eu não posso ficar sem fazer nada. E conversando com essa amiga, ela disse, Jorge, eu queria tanto poder ir lá ajudar esse povo. E eu disse assim, pois se tu for, eu vou. E acabou que eu fui só, né? Assim, só não, né? Ela não pôde ir, né? O Padre Marcos também, a primeiro momento, quis ir, mas também não era possível. E eu disse, então... Eu comecei, a partir daquele dia, a pesquisar alguns lugares. E eu disse, meu Deus, se realmente eu for, para onde eu vou? Como é que eu chego nesse local, padre? né? Vamos dizer assim. Então, essa minha amiga falou, vai ao Instituto Hesed, que eles estão enviando uma carreta. E eu disse, então pronto, amanhã eu vou lá. E no outro dia de manhã eu fui no Instituto Hesed. E no caminho me veio de ligar para o Padre Marcos. E aí eu ligo para ele e digo, Padre, possivelmente eu vou para o Rio Grande do Sul. Estou indo até o Instituto, exatamente agora, para conversar com as irmãs sobre como está a campanha delas e o envio da carreta. E queria saber como está a campanha na paróquia. O padre disse, Jorge, a gente já... porque a campanha da paróquia já tinha começado. Já tinha começado. Tá certo. Aí ele disse, a gente já meio que começou
e desde o início do mês. E tem algumas coisas já lá, mas eu estou em contato com outras pessoas. Eu não me recordo bem quem ele falou, para enviar. Mas, já que você está indo, qualquer coisa você fica à frente da nossa campanha. Então, eu vou chegar até o instituto, aí lá eu converso com a irmã responsável, mostro o vídeo do padre, e a irmã disse: as irmãs estão indo justamente ao padre Ezequiel. Olha aí. Que era o padre do vídeo. Olha aí. Elas estão indo para a paróquia deles, que elas fizeram 2 visitas. Esse primeiro ainda estava tudo sob debaixo d'água, e elas foram depois também. Uma semana, no dia, elas foram embora no domingo, e eu cheguei na terça, na paróquia. E aí, eu digo: pois, irmã, por coincidência, não, providência, estava o homem da carreta, chegou lá na hora para conversar também com a irmã para ele ver o material que já tinha sido arrecadado e se era o suficiente para a carreta, porque eram 30 toneladas para enviar a carreta. E aí a gente começou uma pequena reunião, foi olhar o que tinha, e não tinha o suficiente, só tinha a metade da carreta. E aí foi quando eu terminei e disse pro padre: ó, padre, as irmãs fizeram a campanha, mas só tem a metade. Não tem como enviar uma carreta que custa era praticamente mais de 40 mil reais, mas esse empresário meio que cobrou só o custo. Ele doou a outra parte. E aí ainda era quase 20 mil reais para enviar a carreta, mas faltava metade dos donativos, vamos dizer assim. Então eu comecei essa campanha na paróquia com mais força, vamos dizer assim, né? Conversando com o padre, cheguei lá para ver o que tinha pouca coisa. Eu disse: padre, nós temos pouquíssimas doações, então eu quero ver se a gente consegue aumentar isso aí. E aí pronto. O padre depois fica à frente e eu tomei à frente mesmo. À frente com força, né? Eu digo: vou usar minhas férias para isso. E tinha a questão de se essa viagem ia dar certo ou não, né? Eu digo: mas enquanto não se resolve se realmente eu vou ou não, eu vou engatar aqui junto com as irmãs do instituto para a gente fechar essa carreta. E aí colocamos carro de som 2 vezes no bairro, bicicleta com anúncio. E o Evandro tem bicicleta, viu, que faz anúncio lá. Ah, é? O Evandro faz. Massa. Quando a gente terminou, eu botei uma meta, 1 semana para a gente tentar completar essa carreta. E realmente, 1 semana, a gente já tinha mais do que uma carreta para enviar. A própria empresa Azul, ela entrou em contato com uma das pessoas da paróquia, dizendo que elas tinham algumas doações lá que não dava para ser enviada mais, porque eles tinham parado, e que não podia ficar lá, porque podia acabar estragando, né? E a gente foi buscar essas doações. O padre teve com a gente. E foi no mesmo dia que o padre pediu, não foi um pessoal... né? Hoje, 2 horas da tarde, eu vou Pronto, aí teve esse dia que o padre pediu, ele gravou um áudio, eu botei 2 bicicletas, botei no carro de som e botou nas redes sociais. Botamos nas redes sociais, e aí a gente foi lá no aeroporto, pegou essas doações e levou para o instituto. E na sexta-feira a gente encerrou a campanha na paróquia e levou mais um carro cheio. E aí já tinha ultrapassado já as 30 toneladas. E aí eu disse: então agora eu acho que... cumpriu a missão dessa parte. Cumpriu a missão. E aí veio a notícia de que tinha dado certo a passagem. Por quê? Porque eu não estava conseguindo. O aeroporto de Porto Alegre fechado. Tinha que ser um aeroporto vizinho, né? O aeroporto de Canoas, que abriu, era só 5 voos por dia. E esses 5 voos... E só tinha passagem para julho e agosto. Aí eu disse: porque o intuito era
eu ir à frente para receber essa carreta lá. Porque assim, a gente viu muita doação, a gente viu o Brasil inteiro se mobilizando, mas a gente não via aonde estava chegando. E qual era a minha preocupação? A preocupação do padre e a preocupação das irmãs. Aonde chegar essa doação, né? Porque assim, muita gente doou, muita gente fez Pix, quem podia, com os valores, né, mais altos. Mas é muito pouco quando a gente acompanha no jornal aonde essas doações estão chegando. E internamente a gente via, eu em contato com algumas pessoas de lá, através também das irmãs, né, que as doações através do governo e não estavam meio que chegando à população, realmente, né? E o que é que estava acontecendo? A gente se perguntava. E se for para colocar uma carreta com 30 toneladas, pagar 20 mil reais, para a gente simplesmente enviar para qualquer lugar, eu acho que isso não é um trabalho, vamos dizer assim, bem feito. Eu vou usar esse termo, né? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho, mas que ele seja realmente concreto. Do início ao fim. Do início ao fim. Começa, a gente arrecadou, legal. Conseguiu enviar, sim, mas quem é que vai estar lá para receber? Como é que vai ser feita essa distribuição? Então eu fui à frente também nesse intuito de esperar essa carreta para que essa carreta fosse distribuída ao povo realmente da forma que a gente gostaria que ele fosse. A gente tinha essa preocupação de como essas doações iam ser distribuídas lá. Então aí chega a notícia no dia que a gente encerra a nossa campanha que a passagem deu certo para o aeroporto de Floripa, em Florianópolis. Certo. E de lá eu teria que pegar um ônibus Certo. até São Leopoldo. E aí eu disse, eu vou, e seja o que Deus quiser. Mas era quantas horas de viagem? Foram praticamente 24 horas. Porque assim, ó, digamos, daqui para Parnaíba, né? Sim. São, digamos, 12 horas de viagem. Mas eu vi muito assim na internet que até as estradas lá estavam ruins. Isso. Ou então as que estavam boas estavam muito engarrafadas. Era para ser Teve 24 muito horas desvio. mesmo? Era mesmo 24 horas ou era para ser? Não, levou muito mais tempo do que uma viagem normal. Certo. Se eu pegasse um avião daqui de Fortaleza para Porto Alegre, eram 6 horas de viagem, certo, vamos dizer assim. E aí, com 1 hora, eu chegava em São Leopoldo. O que é que aconteceu? Eu peguei um avião de Fortaleza para São Paulo e de São Paulo para Florianópolis. E em Florianópolis, em um ônibus até São Leopoldo, que eram 7 horas de viagem. Eu passei o Passou dia 24 horas, na verdade, e não era uma 7. noite viajando. E para voltar foi do mesmo jeito. E quando você chegou lá, ficou onde? Pois é. Né? Já tinha um local para ficar? Tinha, né? Era assim. A cidade que eu estava, ela foi 80% Pois é. devastada. Ou seja, nem o padre estava tendo onde ficar. Certo. Quando eu falei com as pessoas de lá, eles disseram, Jorge, a gente gostaria, tem muita gente querendo vir ajudar. Mas o que é que acontece? Não tem onde ficar porque nem a gente está tendo onde ficar. Foram pessoas que foram para abrigo. O próprio padre foi abrigado em outra paróquia, um pouco distante. E as pessoas do bairro lá da paróquia, na Vicentina, todos foram para casa de parentes ou também para abrigo. Enfim, eu digo, não, uma pessoa... Onde é que você ficou? Uma pessoa fez uma doação, né, tanto da passagem como ajuda,
de custo. Eu próprio peguei um pouco das minhas férias, vamos dizer assim, para custear. E acabei ficando numa pousada lá no centro, da parte que não foi atingida. E aí eu fiquei esses dias lá, porque era mais perto da paróquia. E fui, até porque assim, eu fui como missionário, mas ninguém me conhecia e nem eu conhecia ninguém, né? E com a realidade, Vera, de pessoas que perderam tudo. Quando você chegou lá, né? Aí é que você foi ver que parecia que estava numa guerra, né? Foi. Quando eu cheguei 5 horas da manhã na rodoviária de São Leopoldo. E eu tive a graça de conhecer um grande homem, que foi o seu D'Artagnan. Ele é um taxista. Ele tinha voltado a trabalhar um dia antes e ele perdeu tudo. Ele foi uma das pessoas que perderam tudo. E estava na casa de uma filha em outra cidade, que para chegar até lá era 1 hora de viagem. E ele estava fazendo esse percurso para vir trabalhar. E aí ele me levou até a pousada e ele disse: Jorge, se você precisar de alguma coisa, só me ligar. Aí eu cheguei na pousada, me hospedei, dormi um pouco, porque foram 24 horas de viagem. E aí quando eu acordei, eu falei com o Luan, que é o rapaz responsável, que estava lá na paróquia, sobre as doações que estavam vindo de fora. Luan, me diga uma igreja que eu posso rezar. Aí eu disse: Jorge, eu não sei se está aberta, mas tenta na Matriz, no centro. Aí eu fui. E lá eu cheguei, estava fechado, mas tinha um espaço para rezar. Eu rezei e coloquei minha missão nas mãos do Senhor. E me lembrei do Chefe Solidário, né? O Chefe Solidário é um projeto que eu faço parte desde da pandemia, que a gente leva merenda às pessoas de rua lá no centro da cidade, aqui em Fortaleza, né? Eu disse, então, me veio depois da oração, essa ideia, né? Eu digo, eu vou comprar uns lanches e vou distribuindo. Porque antes de até chegar na igreja, eu já encontrei 2 pessoas em situação de rua. Aí eu dei merenda para as 2. Aí eu disse, então eu vou começar por aqui. Liguei pro seu D'Artagnan, disse: seu D'Artagnan, você pode me levar em alguns lugares? Ele disse: posso. Ele me levou num lugar lá como se fosse um supermercado de grande porte aqui, né? Comprei alguns lanches e aí ele foi me levando. Ele me levou, inclusive, primeiramente no bairro que era o que ele morava. E aí eu comprei biscoito, comprei Jorge, tu já começou a fazer uns stories, umas filmagens, Isso, foi? no primeiro dia. Pois é, porque, assim, quando o Jorge fazia alguns stories, ele marcava também a paróquia, né? Isso. E aí eu disse logo pro Jorge, né? Bote o local e a data. Né? Porque, às vezes, você olha assim, mas ainda tá desse jeito, Rio Grande do Sul? Tá. Ainda tá assim devastada? Então, para o pessoal não achar que era um vídeo antigo, sim, né? E de onde foi gravado, aí tu sempre começou a fazer isso, né? Foi, depois da dica de vocês. Pois é. Aí eu comecei a gravar e colocando o bairro que eu tava, né? A localização e a data. No primeiro dia, para mim, foi o mais difícil. Porque eu vi muitas crianças catando coisas naqueles pilhas e pilhas de lixo. De amontoado, né? É. Que ficava na frente das casas. Isso. E aquilo ali me chocou de uma forma. Porque aí eu me lembrei das minhas, que ficaram em casa, né? E eu disse, meu Deus. Eu digo, é muito diferente você assistir e você tocar. Eu digo assim, tocar é você tá dentro daquela realidade. E eu fui distribuindo os lanches e ali começou um coração meu que ficar mais apertado, né? E eu nem consegui terminar o primeiro dia.
ali que eu comecei aquele trabalho de doação, porque eu fiquei muito impactado. Eu fiquei numa situação que eu digo assim, seu Datan, me leve de volta, porque eu preciso me recompor. E é porque, né, Jorge, você sabe que você estava ali só durante algum tempo, que você ia voltar para a sua casa em Fortaleza. E eles iam continuar lá, né? E aí aquilo ali... E eu cheguei lá na pousada e chorei. E mandei mensagem pro padre. Aí foi que o padre meio que me deu uma sacudida, né? Vamos dizer assim, que ele disse assim, Jorge, você precisa ser como o médico, que ele precisa tratar a ferida ou a doença do paciente, mas ele não pode se deixar abalar pelaquela situação, porque como é que ele vai tratar? Como é que ele vai cuidar? Como é que ele vai ajudar um paciente? Então se recompõe, reze mais um pouco, peça sabedoria a Deus e faça a sua missão. E aí partilhei, mandei mensagem para alguns amigos e chorei. E aí eu disse, mas eu preciso voltar. Aí de tarde eu disse, estava marcado para mim ir para a primeira reunião com o pessoal da paróquia às 6 horas. A da paróquia? Qual paróquia? A paróquia Nossa Senhora Medianeira, que é justamente do Padre Ezequiel. 6 horas estava marcado para se encontrar lá e eu ia conhecer as pessoas, ver como é que estava sendo feito o trabalho de doação. Eu disse, mas eu vou... Aí eu olhei no mapa e dava para mim ir andando pelo centro até chegar à paróquia. Aí eu disse, então eu vou andando. E fui. No que eu chego, em um determinado ponto lá, tem um morador de rua passando mal. Ele virava assim na calçada, para um lado e para o outro, de dor. Ele não conseguia se levantar. E todo mundo passava. Era como se não existisse. Assim, né? As pessoas que estavam ali no centro. Porque teve uma parte do centro que não foi atingida. Então, o comércio estava funcionando ainda normal. E aí eu disse, meu Deus, eu não posso passar por aqui e não fazer nada, né? Aí eu... O que é que você está sentindo e tal? Tentei dar uma merenda a ele. Aí ele disse, eu tô com muita dor. Aí os pés dele estavam muito... como se tivesse feridas abertas. Ele disse que o joelho estava doendo muito. E o olho dele estava tampado e o outro quase tampado, como se tivesse muito inflamado. Eu não sabia o que era. Liguei, fiz uma chamada de vídeo para a enfermeira, amiga minha. Olha como é que ele tá e tal. O que é que pode ser feito? Ele disse, gente, você mesmo só pode lavar com soro, mas tem que levar ele para emergência. Como é que leva esse homem para emergência? O táxi não queria levar. Liguei para a emergência. Não consegui. Fui na guarda municipal. Ele disse que não. Não resolvia? Não podia levar. Aí liguei para o seu D'Artagnan. Eu disse, seu D'Artagnan, arrume um taxista, amigo seu. E peça para ele vir aqui, pelo amor de Deus, para me levar esse homem. Que eu pago o que ele pedir. Aí ele ligou, conseguiu. Aí veio esse outro taxista e levou junto comigo. Só que tem um detalhe, né? Que muita gente não sabe. Naquela hora que eu tava ali socorrendo aquele irmão, ligam de Fortaleza. Aí era um tio meu, dizendo que meu avô tinha falecido. Aí eu disse, meu Deus, e agora? E na mesma hora ali que estava acontecendo? Foi. Minha avó faleceu há 4 meses. E aí agora foi meu avô. Que foram para mim meus pais, porque desde quando eu nasci até meus 12 anos, eu fui criado por eles. Aí eu digo, mas o senhor já sabia. E se eu estou aqui e ele permitiu que eu estivesse aqui, é porque eu tenho que estar aqui. Eu não tenho como voltar agora. Aí eu disse, e principalmente naquela realidade
de uma pessoa passando mal na rua, eu precisando levar para o hospital. Eu digo assim, eu vou receber a notícia, falei com eles, liguei para minha esposa para poder ir para casa, para falar com minha mãe. Não disse para minha irmã dar a notícia. Aí minha esposa foi Resolveu. enquanto isso, eu levando ele para o hospital e falando com os meus familiares aqui. Deixei ele no hospital, ele ficou lá para ser atendido. Graças a Deus teve uma moça que foi muito solícita. Ela disse, não, pode ir que eu resolvo a situação dele. Aí eu disse, pois então tá, muito obrigado, e fui para a paróquia. Aí lá conheci o pessoal e tudo. Mas aí foi tanta emoção, foi tanta... É assim, como é que eu posso dizer? Tanta emoção, informação também, Tanta né? informação ao mesmo tempo que eu digo assim, eu meio que fiquei Ligou, tipo assim, um automático atordoado. também, né? Fiquei atordoado. Eu digo assim, eu tava ali, eu não sabia se eu me preocupava. Aqui, não sei, eu disse, vamos lá. Aí falei com o pessoal da paróquia, fiz uns vídeos, mandei para a irmã do instituto para dizer como é que estava a realidade de lá. E marquei no outro dia para começar de novo, né? A paróquia Nossa Senhora de Janeiro, ela tem feito um trabalho todos os sábados. Ela estava fazendo um dia na semana e aos sábados e domingo. Só que os voluntários ainda são poucos, né? Eram poucos. E aí ela passou a fazer o trabalho só aos sábados, de distribuição de alimento, de material de higiene, material de limpeza. Mas eu via que você tinha vídeo todo dia ajudando o pessoal lá. Pronto, porque o que é que acontecia? A paróquia, ela só estava abrindo na parte da tarde para a noite, porque era a hora que as pessoas estavam podendo ir, aqueles que estavam, né, ajudando. Como tem o projeto Chefes Solidários, eu disse, e eu tinha recebido algumas doações, eu disse assim, eu preciso, vamos dizer assim, usar essas doações para me alcançar a realidade dessas pessoas. Liguei pro seu D'Artagnan de novo. Seu D'Artagnan foi meio que meu... Eu achava que o seu D'Artagnan era alguém da paróquia que estava de vez em quando te ajudando, sabia? Não, seu D'Artagnan foi uma pessoa que foi muito afetada. Ele me levou na casa dele. Assim, chorou lá, né? Quando ele entrou na casa dele, me mostrando. E é uma coisa que ele me disse, né? Disse, Jorge, você imagina o que é você trabalhar quase 60 anos da sua vida e de um dia para a noite, porque foi exatamente assim. Ele disse assim, chegou o alerta um dia antes que poderiam ter alguns lugares que iam ficar Alagados, submersos, né? Sobre a água. Só que muita gente não acreditou. Mas ele disse, conversando com a esposa dele, ele disse, vamos pelo menos deixar nossos carros na casa de fulano, que era uma parte mais alta. E aí ele deixou o carro dele, o carro da esposa, nessa casa e disse, vamos ficar aqui em casa. Quando foi 4 horas da manhã, a água ultrapassou o muro do dique. Então a água começou a entrar dentro de casa. A vir, alagando o bairro, entrando nas casas. Aí ele disse que foi coisa de... Começou 4 da manhã, quando foi 9 horas já estava tudo tomado de água. E aí eles foram para um viaduto e lá era que eles estavam sendo socorridos. E ali começou o desespero. Então ele disse assim, você não sabe o que é você passar 60 anos para construir uma vida e você perder tudo ali que você comprou, tudo que você tem dentro de casa em um dia. Porque foi exatamente assim. Em um dia ficou tudo
debaixo d'água. E assim também os vizinhos, assim também, às vezes, o trabalho dos vizinhos, né? E o comércio ali. Eu disse assim, ali eu pude sentir um pouco daquela dor, né? Daquele sofrimento, mas ainda não se compara ao que é a pessoa que perdeu, né? Vamos dizer assim. Eu saber, como mesmo você falou, eu vou voltar para casa, eu vou, graças a Deus, ter minhas coisas lá, minha família, mas essas pessoas, elas não têm onde ficar, o que elas construíram se foi, agora recomeçar, né, de novo. E muitas pessoas, assim... Com medo até de acontecer de novo também, exatamente, né? Exatamente. Eu encontrei muitas realidades lá, assim, foram realidades bem difíceis, sabe? Assim, que... Eu conheci um senhor chamado Jorge, inclusive. Ele perdeu a mãe na pandemia e as 2 filhas autista. Uma bem mais avançado, outra não. E perdeu o irmão depois que a mãe morreu na pandemia de coma alcoólico. E aí ele, conversando com ele ele já estava, quando eu conheci ele já estava no 4º abrigo. Por quê? Porque os abrigos estavam fechando. Assim, e aí esse abrigo que ele estava já era o 4º. Mas por que fechava? Numa igreja, mas inclusive. Por que fechava? Porque não estava mais. Alguns foram temporários, realmente, foram ali para necessidade. Alguns foram locais públicos, outros locais privados. E aí, conforme a realidade de cada um, algumas famílias iam conseguindo voltar ou para suas casas, vamos dizer assim. Aí diminuir a quantidade de pessoas dentro do abrigo. E até também pelo custo, né? De manter tantas pessoas ali. E outras... E aí eles estavam sendo remanejados. Os abrigos que estavam fechando, eles estavam passando para outros. Lhe dizer realmente o porquê estava fechando, eu não tive essa informação. Mas, assim, você olhar para um senhor com 2 filhas só. A esposa? A esposa tinha ido embora já há muito tempo, quando as filhas eram pequenas. E você se dizer, meu Deus, como uma pessoa dessa vai recomeçar se ela não tiver ajuda? Uma senhora de 84 anos, foi outra realidade, que ela morava só e a casa dela, ela foi salva pelos vizinhos. Morava só? Morava só. Foi salva pelos vizinhos e aí foi levada para a casa de uma sobrinha em outra cidade. E ela dizia realmente isso. Ela disse, meu filho, ela passou pelas 2 enchentes, porque teve outra enchente. Em 40? Foi, eu não lembro a data, mas ela disse que ela passou pelas 2 maiores enchentes que teve lá, que foi essa de muitos anos atrás e essa agora. Ela disse, há muitos anos atrás eu consegui reconstruir com meu esposo e tarará e tarará. E agora? Então não é de 40 não, porque em 40, se ela tem 80, ela nasceu mais ou menos por essa época, não dá para estar casada, né? Quer dizer que de vez em quando tem essas enchentes grandes no Rio Grande do Sul, né? Aí ela disse, e agora? Como é que começa? Né? A pessoa com 84 anos. Mas, Jorge, essas histórias são bem difíceis, mas não tem assim uma coisa boa para tirar disso tudo, não? Dessa viagem? Assim, eu posso dizer que eu nos últimos dias que eu tive lá, eu vivi coisas boas, sim, né? Eu estive fora de São Leopoldo, eu fui para Campo Bom, que é outra cidade. Lá eu fiquei na casa de uma coordenadora, lá eles chamam de CTG,
É como se fosse uma associação. Certo. É onde eles dançam, aliás, Danças típicas. Isso. As danças típicas de lá. Lá foi uma cidade que ela foi menos atingida. Campo Bom. Foram assim, eles estavam atendendo umas 100 famílias. Esse CTG. Lá eu fui. A gente conseguiu fazer um jantar, né? Eu até divulguei para poder, porque eles estavam zerados de doação e tinha famílias também bem específicas. Um senhor que era acamado, que tinha um local que um órgão público que davam as fraldas geriátricas, que era feito numa máquina. E essa máquina ficou debaixo d'água e se perdeu. Uma família que eu acho que a criança tinha paralisia infantil, se eu não me engano. Então a gente fez esse jantar para tentar Angariar recursos? pegar os recursos e usar para essas necessidades mais específicas. Tipo assim, porque tava chegando doação de alimento, de roupa, que é o que mais chegou, mas medicamentos, alguns específicos. Não tinha, né, como chegar. Por exemplo, prefeitura ficou debaixo d'água, alguns órgãos ficaram debaixo d'água e também perderam tudo. Tipo assim, né, o material. Então, tinha famílias que não estavam conseguindo ser assistidas, como esse caso da máquina, né, que fazia as fraldas para esse senhor e que não tinha mais. Então, assim, essas fraldas geriátricas. E aí lá eu conheci esse grupo de Campo Bom, do CTG. A gente fez esse jantar, conseguiu arrecadar um dinheiro bacana. Foi pelos chefes solidários também, isso daí? Os Chefes Solidários é o meu grupo, né? Daqui de Fortaleza. Então eu fui representando, sim. Mas lá eu já usei, vamos dizer assim, o meu talento e o meu dom de cozinheiro. Certo. Então assim, usei aí já um pouco do meu profissional. Fiz um jantar nordestino, vamos dizer assim. Fiz um baião de dois, fiz um vatapá, um creme, uma paçoca. Eles gostaram bastante. Porque nesses lugares eles não comem baião de dois, não? Eles nunca nem tinham visto, só em televisão. Não sabia o que era um vatapá. Olha. E aí eu digo assim, será que esse povo vai gostar, meu Deus? E aí eu digo, eu vou saber se o prato voltar limpo. Então, muitos pratos voltaram limpos, né? Um ou outro deixou ali um vatapá, uma coisa que é mais apimentada. E ali foi um dia muito bacana. Foi uma noite de festa. Uma noite que... eu digo assim, eu me emocionei também, mas já uma emoção de felicidade, né? Vamos dizer assim. A ver aquelas crianças dançando, aqueles meninos com a vontade, com o entusiasmo. Foi tão bacana de ver, sabe? Eu digo, E já foi já no final, né? Foi. Eu vim embora no domingo e esse jantar foi na quinta. E conseguiu agarear? A gente conseguiu. A gente conseguiu um dinheiro lá. Eu disse, usem para atender essas famílias com essas necessidades mais específicas. E levei algumas doações também da paróquia e da carreta, né? Que chegou lá que a gente enviou daqui. E aí essa noite foi muito especial. Foi uma noite de alegria, foi uma noite de festa, vamos dizer assim. No dia seguinte, o pessoal lá do São Leopoldo viu, né? Como a festa tinha sido boa e tal. E aí eu disse, queriam ter tido a oportunidade de comer ali aqueles pratos que eu fiz, mas como era muito distante e ele estava em casa, hospedado de favor, né? Vamos dizer assim. Aí eu disse, aí eu fiz de novo. Olha. Só que não foi uma festa, né? Só um instante. Essa parte aí que tu fez de novo eu não sabia, não. No outro dia, eu fiz o mesmo cardápio. Pro padre e pros voluntários. Aí foi outra noite que a gente sentou, ali fez uma roda e todo mundo comeu 2, 3 vezes. Olha aí. Eu digo assim, realmente gostaram, né?
E aí eu digo, aí foi uma noite que a gente, né? Eles ficaram assistindo. Começou a ter memórias de quando eles iam para a casa dos pais, dos avós, que sentavam ali numa fogueira, porque como é muito frio lá, né? Eles faziam fogueira e começavam a comer. E ali foi outra noite especial, né? Bem despretensiosa, vamos dizer assim. Eles não esperavam que eu ia fazer. Eu meio que chamei uma irmã, aí disse assim, vamos ali. Aí a gente comprou as coisas, eu fui lá e fiz. E todo mundo comeu. As pessoas que vinham chegando para pegar a doação sentavam para comer também. Foi onde eu vi o padre realmente sorrindo, porque assim, o padre Ezequiel, ele tá muito cansado. Eu posso dizer que é um cansaço que não é só fisicamente, mas espiritualmente, né? Ele como padre, as pessoas buscam para buscar uma palavra, um alento ali. Sempre com uma experiência assim, bem, às vezes muito triste, né? Aí ele acaba absorvendo No também. primeiro dia, Vera, eu tive a experiência com o padre, que foi quando eu conheci, posso dizer que eu conheci ele, né? A gente estava almoçando e ele sentou do meu lado. E ali ele começou a falar. Ele dizendo que estava muito cansado. Sabe quando, eu não sei se você já teve uma experiência assim, mas quando a pessoa está muito cansada ou ela está muito sofrida, que ela começa a falar, e vem um choro, um choro que dói assim a alma, não sabe? E ele começou a chorar ali e a dizer, eu estou muito cansado. Ele se sentia impotente, foi a palavra que ele usou. Que foi o que eu senti num dos dias que eu estava lá. Teve um dia que eu quis vir embora. Eu disse assim, porque era uma realidade tão dura, tão difícil, que por onde que você andava, você via tudo ali devastado, que você dizia assim, o que é que eu vou poder fazer aqui? Mas Jorge, assim, na cidade, certo? Tu via, assim, às vezes algum trator tirando aquelas coisas do meio das ruas, ou não? Tinha um trator, eu posso dizer assim, que estava fazendo esse trabalho, pelo menos lá em São Leopoldo. E teve um outro dia que eu vi 2. Mas Vera... Parece que assim, não estava recebendo ajuda de nada, né? Mas é exatamente essa sensação. Porque, vou dizer algo bem específico. Um senhor que eu também tive a experiência de conhecer lá. Ele foi na prefeitura, atrás do auxílio, né? Que o governo estava dizendo. Chegou lá, eles pediram o comprovante de residência. Ele tinha que baixar um aplicativo para receber o auxílio, para ver se ele foi aceito. E aí ele falou, vocês não sabem, ou vocês não viram que a gente perdeu tudo? Ele disse, eu não tenho mais nem onde ficar. Como é que você está me pedindo um comprovante de residência, um celular, se eu não tenho mais nada? Que realmente você se pergunta, como é que uma pessoa vai alcançar um auxílio desse? Com essa burocracia, né? É muita coisa que é questionável, não sabe? Assim, eu digo porque eu estive lá. É o povo pelo povo. Infelizmente. Assim, o que a gente vê, isso e aquilo, pode até acontecer. Mas em 95% de tudo que você viu, né? Não é alcançado. E que é justamente... E pode até ser entendido, vamos dizer assim, né? Porque, assim, é como se, Vera, o seu bairro, com o bairro do Vila União, até chegar à praia, tivesse tudo devastado. Como se o mar tivesse vindo até aqui. Como que reconstrói isso? É muito tempo. Então, assim, e não é... assim, eu digo assim, se tivesse a Força Nacional toda, sendo Exército, Aeronáutica e Marinha, junto com os órgãos governamentais, trabalhando diariamente
para reconstruir, para tirar tudo aquilo que foi devastado, ainda levaria muito tempo. Imagina 100. Pois é. Entendeu? Então, assim, mas voltando, né? Assim, aqueles últimos dias meio que foi um alento. Porque na quarta-feira eu quis desistir. Assim, eu praticamente queria ir embora. Porque quando você vê que o que você está fazendo é quase que nada. Porque o que é que eu estava fazendo? Foi, o padre me falou essa palavra. Mas bem que, Jorge, pelos stories que eu vi tu postar, tu parece que começava de manhã e entrava o dia inteiro ajudando, exatamente. Né? De manhã, todas as manhãs, enquanto eu tinha os recursos, eu comprava, fazia uma compra boa, comprava caixa de biscoito, fardos de refrigerante, chocolate. Por quê? Porque eu queria, no meio daquilo tudo, levar um momento, ou uma palavra, ou um chocolate que eu dava àquela criança, tirar ali um sorriso. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de atender muitas crianças, muitas famílias. E quando eles recebiam, que eles viam aquele biscoito, aquele refrigerante, aquele chocolate, eles se acendiam, né? Mudava então, a fisionomia. Né? E eu digo assim, que bacana. Eu publiquei, né? Assim, olha como... Esse, vamos dizer, quando você olha e vê, não, você não está fazendo nada. Você está fazendo sem alguma coisa. Pode não ser o suficiente, mas é alguma coisa. Você está fazendo pelo menos a sua parte, né, Jorge? E aí eu disse... Era uma doação de uma família de R$100, sei lá, de uma cesta. Eu fui muito à paróquia buscar cesta, buscar kit de material de higiene. Aí ele voltava com o irmão. Tinha um irmão lá que estava me ajudando assim, né, nesse translado também, quando o seu D'Artagnan não podia. E aí eles fizeram no último dia um churrasco para mim, de despedida lá em Campo Bom. E aí lá nesse momento recebi muitos presentes, né? Eu pensei que eu ia voltar com minha bolsa vazia, mas voltei com mais bagagem do que eu fui. E foram assim, os últimos dias meio que foram dias que eu acredito que o Senhor meio que, como é que eu posso dizer? Acalentou? Me acalentou. Porque eu tava... Eu cheguei nesse dia, nessa quarta-feira, assim... Eu fiquei muito deprimido, vamos dizer assim. Que eu dizia assim, o que eu estou fazendo não é nada. Mas que não era, né? E quantas mensagens, inclusive esse domingo, né? Que passou, eles ligaram para mim, fizeram chamada de vídeo. Todo dia eu mando mensagem, praticamente, no meu Instagram, agradecendo. Hoje mesmo, 2 das pessoas, né? Como foi bom me conhecer. Muito obrigado por ter vindo aqui socorrer meu povo. Quantas vezes eu escutei isso, né? Assim, obrigado. Eles meio que não acreditavam que eu tinha saído de Fortaleza, cruzado o país todinho como voluntária. Quando eu dizia, aí tinha gente que chorava. Assim, teve um casal muito especial, né? Que eles me deram um texto lindo da Sagrada Família. Que eles disseram assim, você não sabe como sua presença aqui nos mostra Deus. Legal. E hoje eu vi um vídeo, né, que ele falava bem assim, aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? E aí estava no médico que saiu do seu estado para ajudar, do socorrista que socorreu aquelas pessoas que estavam em cima dos telhados. Tem até assim, do cozinheiro que pediu as contas para ir cozinhar para os voluntários. Então, assim, Deus está ali, em cada um. E eu digo assim, então... E aí eu me lembrei de quando aquelas pessoas dizem assim,
muito obrigado porque você veio ajudar o meu povo. Eu disse, não, mas vocês também é o meu povo, né? A gente só mora em lugares diferentes, mas vocês é o meu povo. E ele disse que muito, eu escutei muito. Eles dizendo, assim, no final, ele diz assim, muito obrigado. E chegava mensagem sempre no Instagram. Obrigado por estar ajudando meu povo. Obrigado por ter vindo. Como você é especial, não sei o quê. E eu digo assim, realmente valeu a pena. Então, Jorge, também a gente vendo assim, a gente vê que cada um de nós também poderia ter feito algo mais também, né? Sim. E naqueles donativos, Jorge, às vezes a pessoa só conseguia ajudar no donativo, né? Muita gente ali da Vila União deve ter ajudado. Vocês foram até as casas, depois que os carros de som, as bicicletas saíram, a sala da Legião lotou. Era pessoa chegando de carro, pessoa chegando de bicicleta, a pé, de moto. E era todo tempo chegando. No entanto, que toda hora que eu chegava na paróquia, chegava alguém. A gente botou também um recipiente lá do lado do altar. ali do lado do presbitério, né? Isso. E ali todo dia começou a chegar alguma coisa, né? E algo que foi muito significativo, vamos dizer assim, foram os materiais litúrgicos. Eu levei, inclusive, de uma amiga minha, ela trouxe 2 mantos de Portugal, de Jesus Misericordioso, que um desses eu dei pro padre. Nesse dia que ele sentou do meu lado e começou a chorar. E aí, quando eu dei um manto de Jesus Misericordioso, aí foi que ele chorou mesmo, né? Mas assim, ele chorou e disse assim, mas é como se Jesus estivesse dizendo, eu lhe coloquei aqui, mas eu estou lhe sustentando. Eu estou lhe dando força, eu estou com você. E os textos, as pessoas, quando eu dava os textos para elas, assim, os voluntários, né? Eles ficavam, nossa, não acredito, eu perdi meu texto. Bíblia. Quando eu levei algumas Bíblias, né? Eita, deu para levar, que é pesado, né? Eu levei na mochila, né? Aí teve uma senhora lá, que ela é coordenadora da pastoral da oração. Apostolado da oração. Ela... Da fitinha vermelha, ela né? disse, eu perdi minha Bíblia, eu não acredito que eu vou ganhar outra. Ela ficou muito feliz. Era muito bacana, assim, quando eu dava os artigos religiosos e eles recebiam, que eles, nossa, eu perdi. E aí eu tô ganhando um novo aqui. Foi muito bacana. Jorge, e dessa experiência, você acha que você agora é uma outra pessoa? Assim, a gente volta... Eu digo assim, particularmente, é um trabalho que eu já fazia há muito tempo, com pessoas em situação de rua. O trabalho no Rio Grande do Sul não foi só com pessoas de rua. Foram pessoas que tinham tudo, mas perderam. E o que mais vamos dizer assim, me transformou, dentro da pergunta que você me faz, é como a gente às vezes não dá valor, importância, vamos dizer, para essa água que a gente está bebendo, até pelo copo. Porque as pessoas que perderam tudo não tinha mais como beber uma água num copo. Então, assim, até um copo desse que chegou muitos copos de plástico, assim, de doação lá. Prato, colher, xícara, garrafa. Que pra gente vamos dizer assim, a gente tá tão acostumado a ter que não tem tanto significado. Como um pouco, quando você passa por uma situação dessa, muda o significado, né? Assim, quando eu cheguei em casa, que eu pude dormir na minha cama, que eu tinha ali energia, água,
uma televisão. Ah, meu Deus, teve um dia que esse, assim, foi... A cidade... A mãe falava, né? Ela chorava, dizendo que... Teve um dia que ela sentou na calçada e ela ficou chorando porque a filha... Ela queria o material da escola para brincar. Os livros do colégio. Era. E ela dizia, mãe, não tem uma televisão para assistir? E eu digo assim, graças a Deus, né, que a gente tem isso em casa. Então, assim, muda, Vera, muda muito. Porque eu acredito que você passa a dar mais valor ao que você tem. Então, aquele dia ali eu dei até uma doação para ela em dinheiro e disse que dei, aí tudo que eu tinha na bolsa eu dei para ela. Dei biscoito, dei refrigerante. E porque assim, ela só queria o livro da escola. Jorge, assim, para brincar. A gente conversando antes, né? Você já teve experiência fazendo esse trabalho de pastoral de rua, né? Junto com o pessoal da Toca de Assis, junto com o pessoal do Vidiami, né? Mas Isso. Parece que essa experiência no Rio Grande do Sul não tem comparação, não. Né? Porque ali você dava aquela ajuda ali, mas você via que até a própria moradia, material escolar, o colégio, a criança talvez não tivesse mais, né, Jorge? Porque, assim, foi bem mais impactante, né? É bem sem diferente. Eu vivi essa experiência de ajudar as pessoas de rua, mas a gente sabe que as pessoas que estão em situação de rua, ela não chegou ali do nada. Eu digo sempre assim, a pessoa, para ela chegar na situação de rua, tem toda uma história antes. E por que ela chega na rua? Será que é porque a família não ajudou? Ela não teve apoio? Eu posso lhe dizer que 99,999% não foi por falta de ajuda. Foi escolha da pessoa, né? Ali, quando a pessoa ela chega na rua, é porque a família já lutou tanto que ela não pôde fazer mais nada se aquela pessoa ela não permitir, né? Então, assim, quando a pessoa chega quando eu digo que a pessoa chegou no grau de morar na rua, a família já lutou, os amigos já lutaram, a mãe, vamos dizer assim, que eu acho que é a última, que vai até o final do final, ela já não tem mais nada o que fazer. E é aquela história. Se a gente não permitir, nem Deus pode nos ajudar, né? Então, é uma realidade muito diferente. Porque a pessoa que ela chegou na rua, existe todo um processo para ela chegar ali. Essa realidade que eu vivi no Rio Grande do Sul, ninguém escolheu. E ninguém estava preparado para passar por aquilo ali. As pessoas perderam do dia para a noite. Tudo. Então, assim, é muito diferente. E é aquela coisa. As crianças, né? Que meio que inocente, não sabe nem o que aconteceu, o que está se passando. Não entende. Tipo assim, ela só quer o livro, ela só quer o lápis, ela só quer a TV para assistir. E não tem. Então, assim, muda muita coisa. Eu posso dizer que, para mim, hoje, tá em casa com os meus filhos. É a verdadeira bênção de Deus, né? Tipo assim, brincar, deixar eles bagunçar. Eu tenho deixado até mais. Eu digo, pode bagunçar. Como é que se diz? Tem um significado maior. É isso. E Jorge, quais são as suas redes sociais que você colocou essas histórias que você passou por lá no Rio Grande do Sul? Jorge Costa,
é o meu Instagram, né? Então lá no feed tem alguns vídeos, mas eu vou fazer Destaque, né? destaque No Instagram, colocando bastante todos os stories que eu gravei. Tu devia fazer assim, ó, 2 destaques. Um dos donativos do pessoal aqui em Fortaleza Sim, e o outro lá no Rio da Grande do Sul, campanha, né? Boa ideia. Pois eu vou fazer esses 2 destaques. Eu não tinha feito, mas eu vou fazer. E é isso. Meu Instagram é Jorge Costa, né? E como é que faz para fazer parte dos Chefes Solidários? Pronto. Os Chefes Solidários, ele é um grupo. Qualquer pessoa pode participar. Sem ser cozinheiro? Sem ser cozinheiro. Lá tem médico, tem enfermeiro, tem todo profissional. O chefe solidário é porque assim, começou com eu e minha comadre, que somos chefes de cozinha, levando caldo para as pessoas que moravam na rua na época da pandemia. Mas aí foram chegando mais pessoas, e a gente fez os chefes solidários, que tem o intuito de levar um café especial. Tipo assim, a gente... Uma vez por mês? Uma vez ao mês. A gente leva um café bem bacana. Mas no início do mês tem um dia marcado? Não tem um dia específico, mas ou é o penúltimo, ou é o último domingo de cada mês. Certo. A gente faz um café bacana, faz um chocolate quente, um sanduíche, leva biscoito, leva refrigerante. As datas comemorativas, Dia das Mães, a gente leva kit especial, Dia das Crianças, Dia dos Pais, enfim. E vocês levam para quem? Justamente para as pessoas que vivem na situação de rua. Vocês se reúnem onde primeiro? A gente se reúne na casa da Naira, que é essa minha comadre que a gente começou junto. E a gente faz lá, porque ela tem uma cozinha, tem bastante espaço, a gente prepara lá. E aí sai no centro, na Praça do BNB. E depois a gente segue, agora também a gente está indo até o Papicu. Eita. Tem ali um viaduto que tem já quase como uma favela, assim, né? Se construindo. E a gente tem levado esse café especial para eles lá. Quem desejar conhecer ou doar... Tem conta no Instagram? No Instagram tem. Justamente. Chefe Solidário. Chefe Solidário. Tá certo. Vou botar aqui no vídeo aqui para o pessoal conhecer, Tá então. ótimo. Agradeço. Então, Jorge, você gostaria de falar mais alguma coisa? Acho que eu já falei demais, né? Mas agradecer, né, a oportunidade de falar um pouco dessa experiência. Convidar as pessoas a participar, do Rio Grande do né? Sul. Foi uma experiência inesquecível. E não só participar dos Chefes Solidários, mas também fazer o convite às pessoas a fazer parte da nossa paróquia, né? A nossa paróquia Jesus Maria José, que fica no Vila União. Se não for de Fortaleza, você pode assistir as missas online. Exatamente. A nossa paróquia precisa muito de ajuda. A nossa paróquia precisa dos nossos paroquianos, né? Então, eu acho que vale a pena aqui usar esse momento para chamar os nossos paroquianos a se doar mais, né? Às vezes a gente não pode fazer uma viagem dessa, a gente não pode ir lá, mas a gente pode fazer na nossa casa. E a nossa casa também é a paróquia, né? Tá certo. E é isso. Muito obrigado, Jorge. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que participaram até agora dessa conversa, né? Quando eu trouxe o Jorge para cá, eu disse para o Jorge, eu quero que as pessoas sigam o seu exemplo. Muito obrigada, Jorge. Eu que agradeço.